meditar com as irmãs hoje no Salmo 127, alguns versículos do Salmo 127. Se as irmãs estiverem com a Bíblia aí, pode abrir, Salmo 127, nós vamos ler do versículo 1 até o 7. Está escrito assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Até aqui. Irmãs, estamos vivendo dias difíceis. Dias que nós nunca pensávamos em viver, nunca pensávamos em vivenciar uma situação dessa. De repente, nós fomos pegos de surpresa, de repente, falamos, Senhor, o que aconteceu? Tudo mudou, o que aconteceu? De repente, essa pandemia, quantos lares estão em luto, quantos lares chorando pela perda dos seus familiares. E nós também temos que estar sempre atentos a notícias, tomarmos cuidados específicos. Estamos limitados nas nossas atividades. Estamos vivendo também uma situação econômica muito difícil. Muitos perderam os seus empregos, outros tiveram salários reduzidos, outros estão chorando, aflitos, angustiados porque querem trabalhar e não tem como, está tudo fechado. Estamos vivendo uma situação política conturbada, com informações e desinformações que nos trazem também insegurança. Isso tudo, nós somos pegos de surpresa com tudo isso. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. O nosso Deus, no Salmo 90, nos diz que o nosso Deus de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele não teve começo e não teve fim. Esse mesmo Salmo 90 fala que a nossa vida é efêmera, a nossa vida é passageira, é como uma erva do campo, que hoje nasce, floresce, de manhã nasce, floresce, à tarde já seca, murcha, corta. Comparando com a eternidade, a nossa vida é assim, é muito rápida. Mas nós louvamos a Deus, porque essa nossa vida tão frágil, tão rápida, está guardada nas mãos dEle. Ele nos comprou com um preço tão alto, nos comprou com o sangue de Cristo Jesus, não foi com ouro nem com prata, foi com o sangue de Cristo Jesus. E Ele nos ama, e Ele cuida de nós. E nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Por isso, em meio a uma situação tão conturbada, em meio a uma situação tão angustiante, nós podemos ter paz. E nós podemos louvar e glorificar ao nosso Deus. Parece um contrassenso, né? Situação tão difícil, todos estão tão amedrontados, mas nós somos um povo privilegiado. A nossa vida está nas mãos do Senhor e nós podemos todos os dias cantar, glorificar, agradecer esse Deus que tem tido cuidado de nós e que promete estar sempre conosco. Irmãs, aqui o salmista Davi, esse salmo é um salmo de Davi. Davi foi um rei de Israel, foi o rei mais importante em Israel.
Ele foi ungido rei quando era bem novo ainda. Ele era simplesmente um pastor de ovelhas. Ele não tinha armas, ele não era um guerreiro, nem tinha e nem sabia manusear armas de guerra. Mas o Senhor encontrou nele um coração temente, um coração que adorava o Senhor, um coração que temia o Senhor, um coração que agradou o Senhor. E o Senhor o ungiu e fez rei sobre Israel. E Davi, ele lutou durante o seu reinado. Ele obedeceu a palavra de Deus, ele procurou obedecer a palavra de Deus. Nas batalhas, nas guerras que ele ia enfrentar, ele sempre buscava a direção de Deus. Ele sempre ia perguntar qual era a vontade de Deus, se ele podia ir ou não iria, se Deus era aprovado por Deus. E ele venceu todas as guerras, ele venceu os seus inimigos em nome do Deus Altíssimo, com a direção, com a obediência ao nosso Deus. E nesse salmo, e ele como um guerreiro, como um rei que amava o seu povo, glorificava o nosso Deus, tenho certeza que cada batalha que ele tinha que enfrentar, ele se preocupava com o exército que ele haveria de enfrentar, se preocupava com quantos ele iria, com o exército, se o exército dele estava preparado para isso, como eles iriam lutar, qual a estratégia. Mas eu tenho certeza, ele se preocupava, ele buscava a direção de Deus e Deus dava a vitória para ele. Como rei, Deus deu sabedoria para ele, para dirigir, para administrar, para guerrear. Mas o que me chama a atenção é que o salmista Davi, um rei que deveria ter tantas preocupações, tanta responsabilidade, tantas preocupações, ele tinha no seu coração um desejo especial, um desejo peculiar. E ele fala isso no versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Esse é um desejo que ele tinha no coração. Ele tinha desejo de estar sempre na casa do nosso Deus, para contemplar a formosura do Senhor. E ele fala só que ele não tinha só esse desejo, mas ele iria buscar. Ele desejava e ele iria se empenhar a estar na casa de Deus, a contemplar a formosura do Senhor. E quanto mais, irmãs, nós conhecemos ao nosso Deus, quanto mais nós buscamos ao nosso Deus, mais nós temos paz, porque mais nós ficamos sabendo do poder do nosso Deus, o poder tão grande, o poder imensurável, e também do amor imensurável que o Senhor teve e tem para conosco. E isso nos fortalece, e isso nos anima, e isso não nos deixa abatido, isso não nos deixa prostrado, porque sabemos que o Senhor está conosco. Davi tinha esse desejo de buscar ao Senhor, de estar na presença do Senhor, de aprender com o Senhor. E como ele tinha esse desejo, ele buscava, ele conhecia o Deus em quem ele servia, o Deus que tinha o chamado, que tinha ungido, que estava com ele, e por isso ele podia dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Ele poderia questionar. Ele foi uma pessoa que viveu e teve muitas experiências com o Senhor. E ele então poderia, nessa altura da vida dele, ele tinha certeza, e ele poderia afirmar: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei?
Ele aqui não põe a sua força, a sua confiança no exército que ele tinha, no exército aparelhado que ele tinha, na inteligência dele, na estratégia dele de guerra. Não era nisso. Ele falava: o Senhor é a minha força. O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Ele tinha experiência com o Senhor, ele já tinha vários exércitos, tinham sido destruídos, ele tinha vencido várias guerras, várias batalhas, vários exércitos foram destruídos. E então agora ele confiava, ele sabia que esse Deus continuaria a estar com ele, continuaria a dar estratégia, continuaria a dirigi-lo. E ele então tinha esse desejo: vou continuar, buscar a direção desse Deus. Irmãs, você também tem experiência com o Senhor. Nós também fomos salvas pelo Senhor e temos uma vida já com experiência no Senhor. Em Lamentações 3:21 fala: quero trazer à memória o que me traz esperança. Nesse momento que nós estamos vivendo, de tantas lutas, e quando nós ligamos a televisão, as mídias sociais, as informações, se nós colocarmos a nossa mente, o nosso coração em tudo aquilo que estamos ouvindo, que estamos rodeados de notícias o dia todo, na televisão, no WhatsApp, Facebook, mídias sociais, falando da situação caótica que estamos vivendo. Mas se nós colocarmos o nosso coração nisso, nós vamos ficar pessoas depressivas, pessoas amedrontadas, tristes. Pessoas que vão transmitir derrota, pessimismo. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para testemunharmos do seu poder, do seu cuidado para conosco. Nós temos que trazer à memória experiências que nós tivemos com o Senhor. Quantas lutas já passamos, quantas dificuldades nós passamos e quantas dificuldades que entregamos aos pés do Senhor, que clamamos, que oramos, que pedimos, o Senhor nos atendeu e o Senhor nos deu a vitória. E Ele é o mesmo Deus, Ele não muda, Ele não falha, Ele promete estar sempre conosco. Nós temos que nos informar, nós como cidadãs brasileiras, como servas do Senhor, não podemos ser pessoas alienadas, que não está sabendo, não quer se informar, não sabe o que acontece. Não, pelo contrário, nós temos que nos informar, inclusive para tomarmos atitudes corretas, para agirmos de maneira correta. Devemos ter as nossas opiniões, devemos pensar, avaliar dentro da palavra de Deus, o que refletir, pedir a Deus dentro da palavra de Deus, entendimento daquilo que está acontecendo. Devemos ter nossas opiniões, mas isso não pode tomar conta dos nossos corações. Para Davi deu um reino, e ele foi um rei excelente, ele foi uma pessoa segundo o coração de Deus. Para nós, mulheres, Deus tem dado uma coisa de muito valor. Deus deu um lar para nós cuidarmos, uma família para nós cuidarmos. E é coisa de muito valor para nós e para o nosso Deus. E Deus confiou em nossas mãos. E a mulher tem um papel muito importante no lar. No lar, nós temos que lidar com pessoas diferentes. Nosso marido geralmente é diferente de nós, os filhos, uns são diferentes do outro. Nós temos que lidar com comportamentos diferentes, com maneira de agir diferentes. Nós temos, a mulher em casa tem que ser um pouco psicóloga, tem que saber de economia, de administração, tem que ser uma pedagoga. E será que nós temos todas
todas essas informações? Não, nós não temos. Mas na palavra de Deus está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós entregamos a nossa vida, o nosso lar nas mãos do Senhor, o Senhor nos dá sabedoria para administrarmos. Como o Senhor pegou Davi, que não era guerreiro, não era adestrado em guerra, mas o Senhor o capacitou para reinar, para dirigir, para guerrear. Assim também o Senhor nos capacita. Nesses dias, principalmente nesses dias conturbados em que nós estamos vivendo, o Senhor nos dá sabedoria para lidarmos com os nossos familiares. O Senhor nos dá sabedoria para administrarmos aquilo que Deus nos dá de bens materiais, o salário que ganhamos, o dinheiro que nós temos em nossas mãos, tem que ser administrado com sabedoria. A mãe é aquela que também educa, aquela que orienta, aquela que ensina. E isso tudo tem que ser feito dentro da orientação da palavra de Deus. A nossa orientação de mulher cristã, de serva do Senhor, nossa orientação não está em programas femininos, em revistas femininas, nas mídias sociais, mas a nossa orientação está na palavra de Deus. Temer ao Senhor, obedecer a sua palavra é o princípio de sabedoria. Nós vimos muitas pessoas cultas e nós devemos mesmo, nós estamos vivemos em uma época onde é necessário, onde é importante e cada vez se faz mais necessário o estudo, a instrução, o conhecimento. E as escolas, as faculdades nos dão isso, mas a verdadeira sabedoria vem de Deus. Muitas vezes nós encontramos pessoas com tanto conhecimento, tão culta, e tomando atitudes tão desastrosas, sofrendo, chorando por consequência de atitudes tão desastrosas que tomaram. E nós vemos às vezes uma irmãzinha simples, até talvez com pouca condição financeira, mas com sabedoria, vivendo num lar em paz, onde reina a paz, onde reina a presença de Deus. Davi, que ele pedia, que ele queria estar, uma coisa pedia ao Senhor, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Nós estamos impossibilitados atualmente de estarmos na casa do Senhor e sentimos saudades. Como é bom estarmos juntas, louvando a Deus, glorificando, sentindo a comunhão dos irmãos, podendo um interceder pelo outro. Como é bom! E na palavra de Deus fala, como é bom que os irmãos vivam em união, ali o Senhor derrama a bênção. Mas nós estamos em tempos difíceis, dias difíceis, onde nos é impossível estarmos na casa do Senhor. Mas dentro do nosso lar, dentro do nosso quarto, nós podemos ali ter a casa do Senhor. Jacó, quando ele saiu fugido por causa de seu irmão, por causa da desavença com seu irmão, e ele saiu desesperado, de certo questionando tantas coisas, aflito, desesperado. E na palavra de Deus diz que ele se cansado, vencido pelo cansaço. Ele dormiu ali no deserto, num lugar ermo, inóspito. Mas ali o Senhor o visitou. Ali, de certo, o coração dele vinha falando com o Senhor, vinha questionando o porquê e como aquela situação. Mas ali o Senhor o visitou. E disse que os anjos desciam, subiam, os anjos desciam do céu e trouxeram. E o Senhor falou com ele, fez promessas para ele. E dali, ele que estava fugitivo, amedrontado, depois que teve a visita do Senhor, ele se levantou com coragem, com alegria, mudou
o destino dele, mudou o propósito dele, porque ele teve encontro com Deus. Ele falou: este não é outro lugar senão a casa do Deus vivo. Ele estava sozinho no deserto, mas ele pôde reconhecer: esse não é outro lugar senão a casa do Deus vivo. Nós não estamos podendo estar na casa física, reunido com os irmãos, mas dentro do nosso lar, nós podemos dobrar os nossos joelhos, abrir o nosso coração, contar as nossas dificuldades, contar até os nossos temores, as nossas limitações, falarmos com o nosso Deus e Ele nos ouve. Nós temos o Espírito Santo de Deus que ministra nos nossos corações, que ministra nos nossos corações o amor de Deus por nós, que nos faz lembrar das promessas de Deus, que nos fortalece, que fortalece a nossa fé. E nós podemos, no meio a tanta dificuldade, termos um encontro com o Senhor, buscarmos a presença do nosso Deus e nos levantarmos fortes, corajosas, alegres, confiando e sabendo que o nosso Deus é Deus poderoso e que zela por nós. Nós não podemos, irmãs, o ambiente da nossa casa depende muito de nós. Se nós formos nervosas, irritadas, estressadas, pessimistas, nós iremos passar um ambiente de pessimismo, de tristeza, de dúvida e até de revolta. Mas se nós ministrarmos, formos pessoas que confiem, que têm a vida entregue nas mãos do Senhor, que têm o lar, os filhos entregues na mão do Senhor, que têm a situação econômica entregue nas mãos do Senhor, que busca a direção do Senhor naquilo que vai fazer, então nós vamos ser pessoas alegres, pessoas que possam, que transmitam alegria, transmitam paz, transmitam confiança, porque o nosso Deus está conosco. Vamos fazer do nosso lar uma casa onde o Senhor, um templo para o Senhor, da nossa família, que o Senhor possa ouvir dos nossos lábios hinos de louvor e glorificação que saiam de dentro dos nossos corações, que tenhamos um coração agradecido, um coração que anseie, como Davi, buscar ao Senhor e que busque a presença do Senhor. Porque Davi mesmo, ele fala também, ele fala que em tempo de guerra, em tempo de angústia, de luta, ele fala: a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Quando nós buscamos ao Senhor, a direção do Senhor e descansamos, obedecemos, quando nós temos como Davi o desejo de buscar, de obedecer, de viver a palavra do Senhor, então nosso coração se enche de alegria e de certeza que nós vamos poder glorificar o nosso Deus, que nós vamos realmente cantar o hino da vitória. Que vai passar, essa situação vai passar, mas nós vamos poder contar a experiência que tivemos com o Senhor, como o Senhor nos dirigiu, como o Senhor supriu as nossas necessidades, como o Senhor nos deu paz, como o Senhor alegrou os nossos corações em meio a tanta tristeza, a tanta luta, como o Senhor alegrou os nossos corações. Irmãs, eu sei que as irmãs são irmãs que buscam a Deus, que têm prazer em glorificar ao Senhor, têm prazer em estudar a palavra do Senhor, mas vamos continuar. É um incentivo para continuarmos a buscar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, busque em primeiro lugar a comunhão com o Senhor, e as demais coisas o Senhor vai cuidar para nós. Esse salmo termina falando: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor.
A nossa esperança não está em homens, a nossa esperança não está em políticos, a nossa esperança não está na nossa conta bancária, na reserva que nós temos, mas a nossa esperança está no Senhor, que é o que supre todas as nossas necessidades, que é o que toma conta dos nossos corações, e é aquele que nos fortalece, que nos alegra, que nos sustenta, para que possamos estar em pé, para que possamos ser dentro do nosso lar colunas de bênção, colunas de fé, de confiança, de fé. Que o Senhor possa continuar abençoando as queridas irmãs e que possamos ter sempre esse desejo, por mais difícil que seja a situação que estamos vivendo, mas que no nosso coração haja sempre esse desejo de buscar o reino de Deus, de estar em comunhão com o Senhor, porque a vitória vem dele, a direção vem dele. Que possamos estar sempre juntas, buscando e louvando ao Senhor. Que Deus continue abençoando as irmãs. Vamos continuar intercedendo umas pelas outras, intercedendo pela obra do Senhor, intercedendo pelos pastores, pelos líderes, pelas igrejas que não estão podendo abrir nesse instante, então sofre também uma porção de dificuldades que vem por causa dessa situação, mas o Senhor, vamos continuar orando para que o Senhor supra as necessidades, que o Senhor nos dê a direção, nos dê sabedoria, e tenho certeza que poderemos juntas, logo em breve, estarmos juntas e testemunhando aquilo que o Senhor fez, aquilo que continuamos aprendemos com o Senhor nessa temporada tão difícil, como o Senhor se manifestou, como o Senhor falou, como o Senhor nos dirigiu. Que a bênção do Senhor esteja no lar de cada uma das nossas irmãs e que em cada lar seja um santuário do Senhor. Que os nossos lares sejam o lugar onde o nome do Senhor seja louvado e glorificado.